É isso, galera. Essa noite de sábado para o torcedor não foi uma boa. O Ceará acabou derrotado, o placar de 3-1. O CRB venceu o Ceará na 12ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quebrou mais uma sequência de vitórias. O Ceará já teve uma sequência de 3 vitórias consecutivas, vinha numa sequência de 2 vitórias e poderia, vencendo essa partida, pelo menos se aproximar do G4. Ele dormiria o sábado no G4, mas tinha os jogos do domingo, dificilmente permaneceria entre os 4 melhores, mas ao final da rodada, certamente em pontuação, iria se aproximar. Foi uma oportunidade perdida. E foi muito sobre isso que as perguntas aconteceram aqui para o técnico Eduardo Barroca. E o Barroca falou muito em relação a isso e disse dessa situação do Ceará de conseguir melhores resultados fora do que em casa. Foram 18 pontos, são 12 jogos, então foram 6 jogos fora de casa, 6 jogos em casa. Então dá para a gente ter bem uma impressão, uma ideia do Ceará fora e do Ceará em casa. Fora de casa, dos 18 pontos, o Ceará perdeu 5 e ganhou 13. Dentro de casa, o Ceará ganhou 6 e perdeu 12. Então, é óbvio que a situação é diferente. E essa foi a minha pergunta para o técnico Eduardo Barroca. Por que a sua equipe tem tanta dificuldade jogando em casa, bem mais do que tem fora de casa? Pelo menos isso é o que os resultados indicam. O que a pontuação de dentro ou fora de casa, essas pontuações indicam nessa Série B do Brasileiro. Vamos observar aí a resposta do técnico do Ceará. Primeiro eu vou falar do aspecto anímico, né? É sempre estimulante poder jogar em casa diante do torcedor, ainda mais esse torcedor que vem, que apoia, que enche o estádio. Então a gente fica frustrado de não poder entregar o resultado que esse torcedor gostaria de ter. Então o primeiro sentimento é esse, anímico. A gente vem para cá para jogar em casa com um interesse muito grande de poder retribuir o carinho que a gente tem tido do torcedor. Principalmente nesses jogos que a gente jogou. A gente jogou alguns jogos sem torcida, é importante falar, e acho que isso aí tem um impacto. E eu não posso deixar de falar jogo a jogo, porque, inclusive, jogos que a gente jogou fora de casa e ganhou fora de casa, a gente não jogou 100% com dominância, a gente não, apesar de ter vencido os jogos, a gente teve algumas dificuldades, como os jogos que jogamos aqui também. Se a gente pegar hoje momentos, a gente poderia tranquilamente estar falando aqui de um empate ou até de uma vitória, porque a gente criou oportunidade. Primeiro tempo, a gente teve diversas oportunidades, chutamos bola na trave, tivemos gols anulados, tivemos quase mais que o triplo de bola parada do que a equipe deles, e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor, né? Naturalmente, perdendo jogo de 2-1, você vai sair, vai se expor, e a gente acabou tomando o terceiro gol. O segundo gol já foi numa situação de bola controlada da gente, que a gente oportunizou um contra-ataque, tentando buscar a origem do segundo gol, sai de quase um gol nosso. O Eric estava dentro da área, limpa, se a bola vai na direção do gol, ele foi bloqueado, mas seria gol do Eric. Então, assim, a gente está tentando em casa, a gente está se expondo, eu acho que o nosso problema em casa não tem a ver com atitude, com personalidade, com falta de empenho, nada disso. Eu acho que são as questões circunstanciais, a gente sai frustrado, mas é um ponto que a gente precisa melhorar, claramente, evidente. Você falou muito bem aí no teu início a discrepância de pontuação, e a gente sabe que numa competição longa, o fator casa ele precisa ser um fator de imposição, ainda mais jogando diante de uma torcida como essa. Então, com certeza vai ser um ponto a ser destacado, já está sendo, e vai ser ainda mais nesse período para que a gente consiga melhorar esses índices em casa, pensando na competição primeiro, mas também pensando em retribuir aquilo que o torcedor vem fazendo por nós aqui. Para uma plateia de jornalistas, o técnico Eduardo Barroca falou sobre essa questão aí, essa é a resposta, é o ponto de vista dele, Eduardo Barroca, mas também falou sobre outras questões. Ele falou sobre a situação das mudanças, dos retornos. Ele entende que ele trabalha com o grupo, ele tem conhecimento maior do grupo, e isso eu não questiono. Eu acho que ele deve ter um entendimento melhor de quem são os seus atletas. Agora, ele também precisa ter entendimento se dentro de casa a torcida vai ser favorável às questões que ele faz. Vamos pensar aqui, você tem o seu trabalho, eu não sei em que você trabalha. Vamos dizer que você seja um administrador de empresas.
Vamos dizer que você trabalhe com vendas. Vamos falar que você trabalhe com marketing. Vamos dizer que você trabalhe com design gráfico. Pense aí a função também de todos os seus amigos e colegas. Vamos dizer que você trabalhe como motorista. Vamos pensar aqui que você trabalha fazendo serviços gerais. Vamos imaginar que você trabalha com técnica de som, montando ali os equipamentos. Bem, o que quer que seja que você trabalha, imagina você lá produzindo o seu trabalho e alguém te vaiando. Não é sem motivo, a torcida vaia porque entende que o jogador não é aquilo que ela gostaria naquela posição. E, de certa forma, a gente tem que entender que o torcedor é o dono do time. Em algum momento, ele vai continuar, o técnico, o atleta, a direção do clube, eles vão sair e aquele torcedor vai continuar. Então, o torcedor, de certa forma, ele é o dono do time. E, em algumas circunstâncias, ele toma medidas drásticas, às vezes contra atletas. Podem ser corretas, podem ser erradas. Algumas eu entendo como corretas, outras eu acho que o torcedor não age de forma correta, mas ele tem a primazia como cara que está ali no estádio, pagou o ingresso, de poder fazer isso. Isso foi o que aconteceu hoje com Danilo Barcelos. E o Barroca precisa entender que ou faz, sei lá, um trabalho do próprio marketing do clube, algo que o clube possa fazer para que a torcida não vá o jogador, desde a primeira bola que ele pega no jogo até o final da partida. Aliás, o Danilo Barcelos começou a ser vaiado antes dele tocar na bola. O Danilo Barcelos começou a ser vaiado quando, no placar eletrônico, saiu a escalação do Ceará e saiu a foto com o nome dele. Quando foi gritado lá o nome do jogador, ele já foi vaiado ali. Então, depois que ele pegou a primeira bola, ele foi vaiado, a segunda, a terceira, e foi vaiado em quase todos os lances do jogo, exceto alguns momentos em que o Ceará estava buscando um contra-ataque, o torcedor estava tão empolgado ali com a situação, buscando um ataque, talvez, e não vaiou. Em outros momentos ele foi vaiado. Será que dá para o cara trabalhar assim? Imagine todas as profissões que eu disse, o cara trabalhando e ouvindo vaias. Então, o Barroca, que é o treinador, ele não pode querer que a torcida mude de opinião. Porque aí você querer que, sei lá, 30 mil torcedores mudem de opinião, de repente, de uma partida para outra, é difícil de acontecer. Vai acontecer, sei lá, se o jogador fizer o gol da vitória, se ele passar a fazer jogadas em sequência que façam diferença para o time. Bem, eu não sei. Só sei que isso atrapalha a equipe e o Barroca tem que pensar também em relação a essa questão. Ou fazer um trabalho de marketing para mudar a opinião da torcida, ou conversar com o Danilo, ou preservar o jogador por algumas partidas. Bem, essa é uma questão que certamente atrapalha a equipe do Ceará. Ele falou sobre a escalação, que a opção é dele, e óbvio é, que o conhecimento maior do time é dele, e óbvio é, e que ele colocou os jogadores que ele achava que estavam mais aptos para a partida. Lembrem-se que na partida contra o Atlético Goianiense, tiveram 4 mudanças na equipe. Houve 4 mudanças por suspensões. E essas 4 mudanças, esses 4 atletas que são substitutos dos titulares da partida contra a Chapecoense e que não puderam jogar contra o Atlético Goianiense porque estavam suspensos, esses 4 voltaram hoje. O Kaique voltou para a lateral direita, o Danilo Barcelos voltou para a lateral esquerda, o Richardson e o William Formiga voltaram para o meio-campo do time. Então, é disso que ele está falando. Ele entende que era o melhor para hoje. A equipe perdeu, não sei se teria perdido com um número menor de retornos ou se não tivesse retornado ninguém, isso a gente nunca vai saber. Mas ele entende que fez o melhor para a sua equipe nessa partida, mantendo ali o time base que ele tinha antes desses atletas ficarem suspensos e fora da partida em Goiás, do Ceará, diante do Atlético Goianiense, que o Ceará venceu aquele jogo pelo placar de 3-0. O Barroca falou muito sobre o tempo que ele vai ter. O Ceará agora só volta a jogar no dia 25, quer dizer, vai levar um tempinho. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo no sábado, depois da derrota do Ceará, portanto, dia 10. O Ceará joga com Sampaio Corrêa no dia 25 de junho. São 15 dias para essa partida que vai ser no Castelão, mas não o daqui, o lá de São Luís do Maranhão. E depois o Ceará volta a jogar em casa
no dia 28 de junho. 25 é um domingo, 3h30 da tarde será a partida no Maranhão, 28 é uma quarta-feira, será às 7 da noite a partida aqui no Castelão contra o Avaí. São esses os 2 próximos jogos do Ceará. Depois, em 2 de julho, o Ceará vai jogar contra o Sport em Recife, e no dia 7 de julho o Ceará vai jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa partida acontece no Castelão, 4 próximos jogos do Ceará, mas o importante, só joga daqui a 15 dias. E o Barroca vinha chamando a atenção para ter mais um tempo. Ele já teve um tempo assim antes da partida contra o Criciúma, deu certo porque o time jogou muito bem em Criciúma. Dessa vez ele vai ter mais 15 dias com o grupo e vai poder trabalhar algumas questões. Ele não quis dar, foi até uma pergunta feita a ele, o que ele acha que precisa trabalhar mais, o que sua equipe precisa mais, o que ele quer focar, quais os detalhes que ele vê. Ele não quis falar muito sobre isso, mas disse que precisa trabalhar as valências do time. Certamente, embora não tenha dito, vai trabalhar a questão da saída de bola, vai trabalhar a questão dos passes. Ele afirmou isso, realmente ele disse que essa questão da briga por posição, a disputa por posição vai ser acirrada nesses 15 dias que ele vai ter com o grupo, e serão 15 dias, como ele mesmo falou, e é uma realidade onde você pensa menos no jogo que teve, menos no jogo que vai ter, pelo menos nos primeiros 10, 12 dias. Nos 3 dias finais, aí sim, ele já vai focar no jogo contra o Sampaio, porque vai ter uma viagem até o Maranhão, então tem esse foco mais nessa partida diante do Sampaio Corrêa, no dia 25 de junho. O técnico Eduardo Barroca, nos momentos finais aí da coletiva, também foi indagado sobre como levar o Ceará ao G4, como é que ele vê essa situação, e ele falou isso praticamente em todos os momentos, da confiança que ele tem nesse grupo, entendendo que esse grupo pode levar o Ceará ao G4 da competição. Antes do Barroca falou por aqui também o executivo de futebol do clube, o Juliano Camargo. Ele falou sobre a situação do Luvanor, do atacante Luvanor, e ele deu explicação por que o Luvanor não foi colocado para essa partida. O Luvanor, que pelas informações que a gente tem, pode até estar deixando o Ceará a interesses tanto do Brasil quanto do exterior, mas a janela só se abre no dia 3 de julho, e o Juliano Camargo não falou muito sobre essa possível saída, falou mais da questão das postagens do Luvanor nas redes sociais. Só a título de esclarecimento, após o jogo do Atlético Goianiense, o atleta Luvanor postou na rede social dele algumas mensagens. Nós chamamos ele para conversar, para saber o que estava acontecendo, e, juntamente, diretoria, comissão técnica e o atleta, nós resolvemos deixá-lo fora desse jogo. O atleta treinou normalmente com todos os atletas durante a semana, mas ele ficou fora desse jogo. Só para deixar claro, as decisões nossas são sempre baseadas no coletivo, no todo, pensando sempre no todo. Então, questões individuais vão ficar sempre em segundo plano, e isso foi passado para ele, isso para deixar muito bem claro. Aí, portanto, o motivo que levou o Luvanor a não ser sequer relacionado. Dessa vez não ficou nem no banco de reservas. E nós vimos a estreia do Pedrinho, né? Muitos de vocês, através das perguntas, várias vezes questionaram a ausência do Pedrinho no time. O Pedrinho entrou, acho que teve pouco tempo até para jogar, fez uma jogada que acabou culminando no gol do Chá, que foi anulado. Ele puxou realmente o calção do jogador, do atleta que estava marcando, da equipe do CRB. Acho até que no primeiro momento o Pedrinho sofre uma falta, mas aí há a sequência do lance, o árbitro dá a vantagem, e aí o Pedrinho, por conta da falta, para seguir com a vantagem, ele puxa o calção. Como o árbitro não marcou a falta, quando ele vai para o VAR, né, o gol é dado, o gol é confirmado no primeiro momento. Quando o árbitro corre para o VAR, ele vê ali, porque o VAR ele está ali para momentos capitais, momento de pênalti, um momento de expulsão ou um momento de gol. Então ali ele precisa ver se houve alguma coisa que desabonasse o gol ou se o gol foi legal, se houve alguma ilegalidade. E houve o puxão do Pedrinho no calção do adversário, e por isso
o gol acabou anulado, mas seria obviamente uma falta no Pedrinho um pouco antes, porém, como eu disse, o árbitro está ali para determinar os momentos capitais do jogo. O momento capital era o gol, e o gol realmente foi inválido porque houve esse puxão do Pedrinho no calção do adversário e ali o gol acabou anulado. Mas acho até que o Pedrinho, no tempo que entrou, pequeno tempo, fora de posição, estava fazendo com o Eric ali meio que um lateral direito, um ala pelo setor direito. Acho que ele foi bem, é um atacante, como vocês perceberam, canhoto, é um jogador que tem velocidade, que, entendo, poderia até ter sido utilizado antes, não aconteceu. Essa foi sua primeira partida e quem sabe pode ter mais oportunidades. Esses 15 dias são importantes para esse tipo de jogador, para o Pedrinho, para o Pedro Lucas, que foi pouquíssimas vezes utilizado na equipe do Ceará, para o próprio Zé Ricardo, que também já fez sua estreia no Ceará, mas que vai ter mais tempo para trabalhar com o grupo, para ser testado pelo técnico Eduardo Barroca, e são jogadores que aos poucos podem ganhar mais espaço. Eu estou falando principalmente do Pedrinho e do Zé Ricardo, porque entendo que eles têm qualidade, sobretudo o Zé Ricardo, para brigar por uma titularidade na equipe do Ceará. Falando de partidas, agora é só mesmo no dia 25, quando o Ceará vai ao Maranhão enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa. É claro que a gente vai seguir com todas as coberturas para trazer todas as informações possíveis para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, é sempre bom contar com a sua participação. Comente também para a gente avaliar o que pode fazer e de melhor forma para vocês. Valeu!